Genealogia do fanatismo. Em si mesmo, toda ideia é neutra ou deveria sê-lo, mas o homem a anima, projeta nela suas chamas e suas demências. Impura, transformada em crença, insere-se no tempo. Toma a forma de acontecimento. A passagem da lógica à epilepsia está consumada. Assim nascem as ideologias, as doutrinas e as faces sangrentas. Idólatras por instinto. Convertemos em incondicionados os objetos de nossos sonhos e de nossos interesses. A história não passa de um desfile de falsos absolutos, uma sucessão de tempos elevados a pretextos. Um aviltamento do espírito ante o improvável. Mesmo quando se afasta da religião, o homem permanece submetido a ela, esgotando-se em forjar simulacros de deuses. Adota-os depois febrilmente. Sua necessidade de ficção, de mitologia, triunfa sobre a evidência e o ridículo. Sua capacidade de adorar é responsável por todos os seus crimes. O que ama indevidamente um Deus obriga os outros a amá-lo. Na esperança de exterminá-los, se recusam. Não há intolerância, intransigência ideológica ou proselitismo que não revelem o fundo bestial do entusiasmo. Que perca um homem sua faculdade de indiferença, torna-se um assassino virtual, que transforma sua ideia em Deus, as consequências são incalculáveis. No momento em que nos recusamos a admitir o caráter intercambiável das ideias, o sangue corre. Sob as resoluções ergue-se um punhal. Os olhos inflamados pressagiam um crime. Jamais o espírito hesitante, afligido pelo hamletismo, foi pernicioso. O princípio do mal reside na tensão da vontade, na inaptidão para o quietismo, na megalomania prometeica de uma raça que se arrebenta de tanto ideal, que se explode sobre as convicções, e que, por haver se comprazido em depreciar a dúvida e a preguiça, vícios mais nobres que todas as virtudes, embrenhou-se em uma via de perdição, na história, nesta mescla de indecente, de banalidade e apocalipse. Só se mata em nome de um Deus ou de seus sucedâneos os excessos suscitados pela deusa razão, pela ideia de nação, de classe ou de raça são parentes dos da Inquisição ou da Reforma. As épocas de fervor se distinguem pelas façanhas sanguinárias. Santa Teresa só podia ser contemporânea nos atos de fé, e Lutero do massacre dos camponeses. Nas crises místicas, os gemidos das vítimas são paralelos aos gemidos do êxtase. Patíbulos, calabouços e masmorras só prosperam às sombras de fé, dessa necessidade de crer que investou o espírito para sempre. O diabo empalidece comparando a que dispõe a urna de verdade. Somos injustos com os Neros ou com os Tibérios. Eles não inventaram um conceito de herético. Foram apenas sonhadores degeneradores que divertiam com os massacres. Os verdadeiros criminosos são os que estabelecem uma ortodoxia no plano religioso ou político, os que distinguem entre o fiel e o cismático. Nela as certezas abundam, suprima-as e suprimirá, sobretudo as consequências, restituirá o paraíso. O que é queda senão a busca, a verdade e a certeza de havê-la encontrado? A paixão por um dogma, o estabelecimento de um dogma. Disso resulta o fanatismo. Dará a capital ao homem o gosto pela eficácia, pela profecia e pelo terror. Lepra lírica que contamina as almas, as submete, as tritura ou as exalta. Só escapam elas os céticos. Porque não propõem nada, porque os verdadeiros benfeitores da humanidade destroem os preconceitos e analisam o delírio. Sinto-me mais seguro junto de um pirro do que de um São Paulo, pela razão de que a sabedoria Boltades é mais doce do que uma santidade desenfreada. Em um espírito ardente encontramos o animal de rapina disfarçado. Não poderíamos defender-nos demasiado de garras de um profeta. Quando elevar a voz, seja em nome do céu, da cidade ou de outros pretextos, afaste-se dele. Sátiro de nossa solidão, não perdoa que vivamos aquém de suas verdades e de seus arrebatamentos.
quer fazer-nos compartilhar de sua histeria, de seu bem, impô-lo a nós desfigurar-nos. Um ser possuído por uma crença e que não procurasse comunicá-la aos outros seria um fenômeno estranho à Terra, onde a obsessão da salvação torna a vida irrespirável. Olhe à sua volta, por toda parte, larvas que pregam. Cada instituição traduz uma missão. As prefeituras têm seu absoluto como os templos, a administração com seus regulamentos, metafísica para o uso de macacos. Todos os esforçam por remediar a vida de todos, aspiram a isso até os mendigos, inclusive os incuráveis. As calçadas do mundo e os hospitais transbordam de reformadores. A ânsia de tornar-se a fonte de acontecimentos atua sobre cada um como uma desordem mental ou uma maldição internacional. A sociedade é um inferno de salvadores. O que Diógenes buscava com sua lanterna era diferente. Basta-me ouvir alguém falar sinceramente de ideal, de futuro, de filosofia. Ouvi-lo dizer, nós, com um tom de segurança, invocar os outros e sentir-se seu intérprete para que considere meu inimigo. Vejo nele um tirano fracassado, quase um carrasco, tão odioso quanto os tiranos e os carrascos de alta classe. É que toda fé exerce uma forma de terror, ainda mais temível quando os puros são os seus agentes. Suspeita-se de espertos dos velhacos, dos farsantes. No entanto, não poderíamos atribuir-lhes nenhuma das grandes convulsões da história, não acreditando em nada. Não vasculham nossos corações nem nossos pensamentos mais íntimos, abandonando-nos à nossa indolência, ao nosso desespero ou à nossa inutilidade. A humanidade deve a eles um pouco momentos de prosperidade que conheceu. São eles que salvam os povos fanáticos. Sem doutrinas, só possuem caprichos e interesses, vícios complacentes 1000 vezes mais suportáveis que os estragos provocados pelo despotismo dos princípios, porque todos os males da vida provêm de uma concepção de vida. Um homem político completo deveria aprofundar-se nos sofistas antigos e tomar aulas de canto e de corrupção. O fanático é incorruptível. Se mata por uma ideia, pode igualmente morrer por ela. Nos dois casos, tirano ou mártir, é um monstro. Não existem seres mais perigosos do que os que sofreram por uma crença. Os grandes perseguidores que se recrutam entre os mártires, cuja cabeça ainda não foi cortada, longe de diminuir o apetite de poder, o sofrimento os espera. Por isso, o espírito sente-se mais à vontade na companhia de um fanfarrão do que de um mártir, e nada o repugna tanto como este espetáculo onde se morre por uma ideia. Farto do sublime e de carnificinas, sonha com um tédio provinciano em escala universal, com uma história cuja estagnação seria tal a dúvida, um acontecimento e a esperança.